pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Fala comigo, assombrados por causa da pesca. Continuamos, versículo 10. Os filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse ao Simão: não temas, porque serás pescador de homens. E atacando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus que é viva. Eu quero falar um pouquinho sobre o chamado de Deus na nossa vida e as consequências desse chamado. Mais adiante, o nosso fundador, no começo da comunidade, ele falava muito sobre Pedro. Se você é membro e nunca leu o livro A Graça de Ser Kairós, você está sendo membro errado. Você tem que ter lido, no mínimo, esse livro umas 3 vezes, no mínimo, por cima. E nesse livro, o nosso fundador, ele fala um pouco dessa ousadia de Pedro. E ele diz assim: ou você, livro A Graça de Ser Kairós, página 36. Ou você é radical, ou você não vive o evangelho. Alguém tem aleluia para dar aí? Ou você é radical, ou você não vive o evangelho. Não existe, tem gente que fala, existe 2 formas de viver o evangelho, sendo radical e não radical, não. Só existe uma maneira de viver o evangelho, e é a maneira que a Kairós propõe, que é a maneira que a igreja propõe, sendo radical. Saiba que radical é aquele que deseja que a palavra de Deus crie raízes nele, raízes do céu. E ele vai mais adiante, escuta isso. Se você está sofrendo, é porque Deus está querendo intimidade. Tem alguém sofrendo aqui? Somos chamados a ter uma relação pessoal com Deus. E se há intimidade, tem que haver renúncia do pecado. Para agradar a Deus, evite a impureza. E para evitar o mal, precisamos viver o desafio de ser um novo Cristo. Na comunidade Kairós, também temos vontade de pecar. Não deixamos de ser humanos, falhos, fracos e pecadores. Mas temos um diferencial. Evitamos o pecado por amor àquele que nos chamou um dia. Você precisa entender uma coisa. E em outros capítulos, que eu não vou ler, senão eu li o livro todo, que seria uma pregação incrível se eu lesse o livro todo. E aí, na página 45 do livro A Graça de Ser Kairós, estou querendo pregar o livro todo, João. Ele fala da decisão de Pedro. E ele cita algo muito interessante. Vai notando aí no teu caderno para você ler em casa depois. Página 45 do livro A Graça de Ser Kairós. O pior inimigo do homem é a indecisão. Olha o que o nosso fundador fala em relação à vocação de Pedro. O pior
do homem é a indecisão. E o que às vezes impede as pessoas de virem quando o Senhor chama é ela. Então é preciso acreditar e confiar naquele que chama, que é o próprio Cristo. Uma das piores coisas do mundo é a indecisão. E ele fala: eu admiro e amo pessoas decididas como Pedro, que era o atirado, que não pensava duas vezes e lançava-se nas ordens do Senhor. Jesus perguntava algo, Pedro era o primeiro que respondia, mesmo se errasse. Pedro se arriscava, porque quem ama se arrisca. Se você vive uma instabilidade na comunidade Kairos, você ainda não entendeu a sua vocação, porque ninguém que é Kairos é convidado a viver uma instabilidade. Ninguém, enquanto Kairos, isso é a nossa origem. Quem perde a origem, perde a essência. Nós, enquanto Kairos, não somos convidados a viver uma vida estável. Estabilidade não combina com quem é membro, com quem é vocacionado, com quem é Kairos. Não combina. A gente sabe onde está hoje, mas a gente não sabe onde vai estar amanhã. Aleluia. Nós somos o que essa canção canta, peregrino. A gente vive por algo muito maior. E deixa eu falar uma coisa para a comunidade de aliança. Tem muita gente de aliança que acha que não tem que viver providência. Que acha que não tem que viver os princípios da comunidade. Ei, a gente só está lá fora, mas a gente é Kairos do mesmo jeito que quem mora aqui dentro. Uma comunidade de aliança que fica vivendo instabilidade. A gente só mora na nossa casa, mas a nossa vida não nos pertence, caramba. A nossa vida não pertence à nossa família. Ou eu coloco a comunidade como uma prioridade na minha vida, ou eu não seja consagrado. Tô calma. Ou eu honro. Ah, Tainá, ninguém me contou isso. O livro A Graça de Ser Kairos foi escrito em 2016, está no roteiro. Quem quiser ser Kairos vai sofrer, vai pagar o preço, vai chorar, mas o avivamento vai vir. Lá em Jeremias diz que os pensamentos que o Senhor tem pra gente não é um pensamento de sofrimento, mas é um pensamento de prosperidade, um pensamento de felicidade, é um pensamento de alegria. Aquilo que Deus tem pra cada um de nós é muito maior do que aquilo que a gente imagina. E quando eu me despedi de Wellington na segunda-feira, eu falei pra ele: você tá vivendo um sonho. Ele olhou pra mim e disse: eu não tô vivendo um sonho, eu tô vivendo uma promessa, porque eu nunca sonhei isso aqui. E ele me constrangeu com isso. Porque eu fui encher a bola dele, né? Todo mundo agora quer ser amigo de Wellington. No primeiro dia que ele chegou aqui, a gente corria dele. Corre que lá vem o Wellington. Que ele não gostava do avivamento. Era a gente adorando aqui e ele pedindo perdão lá no Jesus Eucarístico. Perdão que esse povo é doido, Senhor. Hoje ele é mais doido do que todo mundo aqui. Você cuidado. Se chegou aqui, vai se queimar. Vai ter gente que chegou aqui, que vai dar uma girada aqui mais tarde, que você vai dizer: ah! Balança teu irmão gelado e fala: se prepara. E quando ele olhou para mim, eu falei: é isso. Ele falou: não, eu não estou vivendo um sonho. Eu estou vivendo uma promessa. Sabe por quê? O que é que peixe tem a ver com ovelha? Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, larga o peixe, e no final ele termina dizendo o que para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que é que peixe tem a ver com ovelha? Nada. Fala comigo: nada. Sabe por quê? Porque quando Deus nos convida a segui-lo, a nossa vida nova não tem nada a ver com a nossa vida velha. Peixe não tem nada a ver com ovelha. Dá glória, dá aleluia, dá amém. Peixe não tem nada a ver com ovelha. A tua vida antiga não tem nada a ver com quem você é novo. Quando alguém chegar e falar: ah, mas há 2 anos atrás você fazia isso, há 2 anos atrás eu era outra pessoa. Todo dia Deus está me renovando em algo. Eu já não sou quem eu era ontem, eu quero ser alguém novo hoje. Por quê? Porque viver Kairos é viver um contínuo Pentecoste. E viver um contínuo Pentecoste é se embriagar do vinho, mas nunca perder o fundamento do pão, que é a palavra. Pedro estava embriagado depois de Pentecoste e ele teve a autoridade de levantar e falar: o que a gente está vivendo aqui está escrito lá em Joel.
Nós precisamos entender que a Kairos é convidada a viver a embriaguez do vinho, mas jamais faltar o fundamento da palavra. A gente está vivendo aqui o que a gente vive por um embasamento bíblico. Mas o que acontece? Muita gente vem aqui, gira no manto, repousa 3 vezes, ajeita a blusa repousando, eu acho maravilhoso. Chora, grita, ministra, mas só está embriagado pelo vinho, esqueceu de comer o pão. Quer que eu pregue? Tem certeza? A gente tem que ter muito cuidado, porque o vinho de Jesus, ele embriaga, mas o pão, ele traz lucidez. Tem muita gente embriagada pelo vinho, mas esqueceu o fundamento da palavra. E tem muita gente fundamentada na palavra e esqueceu a embriaguez do vinho. Jesus, ele é o equilíbrio. Tem muita gente que fica só testificando, mas não deixa a profecia. Deus tem chamado a igreja absurdamente apostólica e profética. Que seja embasado na palavra e totalmente embriagado pelo vinho. Que como Pedro, no momento de avivamento, ele parou e falou, o que eu estou vivendo aqui tem um fundamento, é Joel. E ele começou a pregar a Bíblia. O que a Kairos vive não é um delírio coletivo. Às vezes é, né? Mas o que a Kairos vive não é um delírio coletivo. O que a Kairos vive é uma promessa que Deus colocou no coração de um homem. 17 de janeiro de 2016. Pergunta à pessoa que está ao teu lado, o que aconteceu em 17 de janeiro de 2016? O que aconteceu? Kairos. No dia 17 de janeiro de 2006, o que aconteceu aqui? Hein? Todo mundo reprovado. Nascia a comunidade católica Kairos. Os relatos falam que um homem chamado Jorge, vocês conhecem? Um homem chamado Jorge, um casal e 3 jovens vinham morar na sede da comunidade católica Kairos. O retrato da nossa comunidade, um casal e jovens. Nós somos a comunidade da família e do jovem. O fundador Jorge Azevedo, naquele dia, já há 5 anos, lutava por esse carisma. E ele dizia, assim como Moisés Azevedo, fundador da Shalom, diz, assim como o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, diz, que jamais ele queria fundar uma comunidade. Todo fundador diz isso, que em momento algum se pensa em fundar uma comunidade. Por quê? Porque se é algo programado, não é de Deus. Quem faz muito cálculo não vive a promessa. Quem fica vendo se bate demais não faz a promessa, não vive a promessa. No último dia a gente voltando de São Paulo, imagina a resenha. Você colocar meu tio Paulo, a minha mãe Cristiana e o meu tio Jorge junto. Eu não sei quem teve essa ideia, Sabrina. E no último dia da gente vir embora. Eita, família doida. Aí a gente ia perder no voo. Aí um carro perdeu o caminho. Um que estava para entregar no outro carro, estava dentro do outro carro. Uma agonia. E faltando assim uns 20 minutos para o check-in fechar. Meu tio já estava, tio Jorge, né? Já estava, meu Deus, vai fechar, vai fechar. E eu, vai não, Senhor, vai não. Para esse avião, Senhor. Não, pelo amor de Deus, é muita gente. Como é que a gente vai comprar passagem tudo de novo, Senhor? Para. Aí eu falei, eu não vou olhar mais no relógio. Tem hora que a gente precisa parar de olhar no relógio, porque tem batalha que não é nossa, é de Deus. Tem batalhas que não são nossas. A gente tem que começar a identificar o que é nosso e o que é de Deus. Tem batalha que a gente não precisa brigar, a gente só precisa guardar o relógio, guardar a caneta, guardar a calculadora e falar, Deus, é com você. Então, um aspecto, você pode notar se você estiver escrevendo. Um aspecto do carisma Kairos é andar sobre essa provisão de fé. É andar sobre essa falta de estabilidade. É muitas vezes você olhar, sabe, pela fé, você enxergar coisas que você fala, cara, é humanamente impossível.
Eu quero fazer um adendo aqui, uma homenagem e uma honra à Missão Cairós Canas, lá em São Paulo. Eu quero que vocês dêem uma grande salva de palmas. Ali é o modelo de Missão Cairós que a gente quer para todas as casas de missão. E Maceió, vou profetizar uma coisa sobre a vida de vocês. A gente não vai viver de aluguel para sempre. Está na hora da gente procurar um terreno para comprar. Viu? Vamos rezando nisso aí. Todas as casas de missão. É bom quando a gente acompanha o processo de uma coisa. É muito ruim ter um membro da comunidade que tem 10 anos, você conhece ele há 10 anos, você fala, cara, você não mudou em nada desde que você chegou aqui. É muito ruim você acompanhar uma pessoa, né? A gente que é formador, faz o time de formadores da comunidade, acompanhadores. Fala pra mim se não é ruim você acompanhar uma pessoa 1 ano, 2 anos e ela não mudar em nada. A pessoa sempre traz os mesmos problemas, não evolui em nada. Porque deixa eu falar uma coisa, formador não é babá não, viu? Acompanhador não é babá não, a gente tá aqui para dar um apoio, mas é cada um que caminha. Não, a gente tem que aprender a crescer e amadurecer na nossa vocação. Então muitas vezes a gente vai lá, né? A gente vive uma vida corrida aqui na Cairós, os membros de vida principalmente. Separa um tempo para acompanhar você que está em casa do Vocacional Online, fazer uma formação pessoal. E você sempre está lá com os mesmos problemas. Aí você olha, a gente formador às vezes está conversando e fala, cara, aquela pessoa não mudou em nada. A comunidade aposta, a comunidade acredita, a comunidade investe e a pessoa está com as mesmas imaturidades, com as mesmas criancices. Está na hora daqui a pouco de começar a comprar uns babador para botar em algumas pessoas, uma chupeta, uma mamadeira, pegar no colo, colocar para dormir. Está na hora da gente amadurecer, comunidade. E você que está chegando agora, já venha com esse desejo. E quem amadurece? Quem vive aquilo que tem para ser vivido. Pode perguntar, qualquer pessoa que está passando por alguma dificuldade, se ela faz as 3 orações obrigatórias da comunidade por dia. Pode perguntar, qualquer um. Tô mal, você reza o ofício, o terço e vai chover. Vamos esperar, né? Ô Senhor, bota essa chuva para lá. Misericórdia. Vai dar tudo certo no final. Vai chover aqui. Ora em línguas aí, vai. Se molhar, afasta a cadeira para não molha. Quem tiver barraca, né, vai fechar as barracas. Amém? Vamos continuar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vamos gerenciar a crise.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa. Pede para Deus nos dar um teatro, né? Bem bonito. Para a gente fazer vocacional dentro, aleluia. Você está pedindo isso a Deus? Deus, dá um teatro, um anfiteatro para Cairóis aqui. Vamos lá, vamos continuar. Vai dar certo, gente. Organiza, cobra as coisas aí, as câmeras, né, o celular, os computadores, pelo amor de Deus. Amém? É bom. Presta atenção. Dá 2 aleluia aí, glória a Deus, vai, para animar, vai. Amém, glória. Dá uma orada de língua aí, xarabacantaralabassore, canta, lalabai. O bom é que Deus testifica a pregação, né? Eu falei que aqui não existe estabilidade. Aqui a gente anda pelo Espírito, vive pelo Espírito, prega pelo Espírito. Bota as bolsas na câmera, vai. Essa é a Cairóis. Seja bem-vindo. Vamos continuar. O que eu estava falando. Vou continuar de ler a página 45 da Graça de Ser Cairóis. Pedro era o primeiro que respondia, mesmo se errasse. Pedro se arriscava, porque quem ama se arrisca. E mesmo que possa errar, vai em frente. Pedro foi o corajoso que entrou no mar. E mesmo que depois viesse a começar a afundar, ele foi. Eu admiro demais Pedro, diz o nosso fundador. Devemos passar pela vida de Pedro apóstolo. Ele era ousado demais. Ele era corajoso ao ponto de bater de frente com Jesus e dizer: Senhor, eu não quero que laves os meus pés. E depois é o mesmo que diz: se for para ter parte contigo, lava-me por completo. Pedro é o famoso, eu estou dizendo agora, viu? Chuta o balde, pega o balde. Ele chutava e pegava. Até ele consolidar o chamado dele. Pedro era reconhecido por ser um dos que andavam com Jesus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: você tem que parecer com a Cairóis. Você tem que, fala mesmo, você tem que parecer com a Cairóis. Porque muitas vezes existe tanto trânsito de algumas pessoas em comunidades, em grupos e até em igrejas. Porque existem pessoas que não conseguem permanecer em um lugar. Eu quero perguntar aqui, quem aqui tem amizade? A maioria do seu ciclo, vamos lá, a maioria do seu ciclo são pessoas que você conhece há mais de 5 anos. Isso é verdadeiro. A maioria do seu ciclo que você convive mesmo é mais de 5 anos. Você tem que começar a perceber. Isso é fruto do autoconhecimento. Presta atenção. Você tem que começar a perceber por que muitas vezes você muda tanto de lugar, de amizade, de trabalho. Ah, Tainá, mas a vida é um movimento, certo? A vida é um movimento. E se você está na Cairóis recentemente, ainda bem, fica aqui. Você tem que focar nisso. Porque é muito estranho pessoas que não conseguem permanecer
em relacionamentos, em lugares por muito tempo. E claro, você tem que se inquietar até que você ache de fato a sua vocação. Mas às vezes, na nossa vida, amizade se acaba, relacionamento se acaba, vocação se acaba, e não é por falta de vocação, ou de amizade, ou de relacionamento, mas é por falta de decisão em insistir na vida do outro. E insistir na sua vocação, no seu carisma. Pessoas que trocam muito de ciclo. Claro que a gente tem que ser amigo de todo mundo, principalmente na comunidade, a gente tem que ter maior cuidado com isso. Ser amigo de todo mundo. Só que Jesus tinha os 3 que ele sempre chamava para o monte. Você precisa ter pessoas na sua vida que permaneçam na dor, no sofrimento, no pecado, na volta, no recomeço, em qualquer situação. E detalhe, essas pessoas precisam ser daqui. Claro que todo mundo tem amizade fora daqui, óbvio, tem uma vida fora. Mas não adianta você falar da sua crise Kairos com alguém que não é Kairos. Porque não tem como te ajudar alguém que não vive a mesma coisa que você vive. Então tem muita gente vomitando coisas para pessoas erradas. Você já escutou aquela expressão que o que é de casa fica em casa? Então tem muita gente desabafando com padres por aí, com pessoas por aí, e mascarando a fofoca desgraçada, falando mal da sua comunidade, falando, eu estou desabafando. Desabafo que gera divisão, contenda, afastamento, não é desabafo, é fofoca. Quebra o pau em casa, mas quando chega lá fora, bota um sorriso no rosto, exibe essa medalha que é bem pequenininha, graças a Deus. Problema de casa a gente resolve em casa. Eu encontrei um amigo meu, um amigo não, que depois disso ele parou de ser amigo. Se ele escutar depois eu não estou nem aí. Encontrei ele semana passada e ele faz um tempo que ele não vem aqui na Kairos. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, a água lá ainda é ruim? Ele veio falar logo isso a mim. Se ele vir aqui, eu vou mandar ele beber 2 litros dessa água aí. Ele disse assim, repara, a água de lá ainda é ruim? Eu olhei para ele e eu falei, você esqueceu de experimentar do melhor da Kairos, o Espírito Santo que tem lá. Porque a água é só um detalhe quando se experimenta do Pentecoste que acontece nesse lugar. Vocês acham mesmo que eu ia deixar ele falar daquela água? Ela é ruim mesmo, mas o que é que tem? É nossa. É igual alguns membros aqui, é ruim, mas não vale nada, mas é nosso. Tem gente aqui que é igual a água, ruim. Eu falo para mim mesma. Mas serve ou não? O couro caiu? Aí um abençoado falou, a água ainda é ruim. Eu falei, repara. Tu não toma banho lá e o couro cai? Então, aí a gente vai para mais um trecho do livro do nosso fundador. Vai, Jorginho, prega aí. E ele diz, quando os membros começam a ver apenas os defeitos da comunidade, não tem vocação, falta o amor. E quando falta o amor, falta a vocação. A vocação não foi bem cuidada, não foi regada com o amor. Ser comunidade é muitas vezes ser contrariado. E mesmo assim não se deixar levar pelas contrariedades. Na comunidade, é melhor que você desista do que ficar pela metade. Quem escreveu foi meu fundador, viu? Tudo que formos fazer precisa ser por amor e com amor.
É preciso ter consciência do que é ser um vocacionado. Não posso ficar de cara feia, querer ter honra ou querer ser paparicado. Não devo querer as honras do mundo. Um discípulo não fica mendigando o título porque é filho. Meu Deus. Se você chegar, vou ler o livro todinho. Se você chegar a se perguntar na comunidade em algum momento, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Saiba que a vontade de Deus hoje é que você seja fiel ao carisma a qual Ele mesmo te chamou a viver. Meu chamado é para dar vida, ser fiel ao carisma e fazer outras pessoas fiéis. Agora segura. O segredo para viver o carisma Kairos é ser fiel. Somos chamados a sermos profetas para anunciar a boa nova a qualquer um que tem sede nesse mundo. Para concluir, esses dias eu gosto muito de assistir palestra naquele TED Talk, sabe? E esses dias eu estava assistindo uma palestra lá, e o pentecostal, ele coloca avivamento em tudo. Se você estuda faculdade, se você trabalha, e você nunca chapou com a revelação de Deus em meio à tua aula, em meio ao teu trabalho, você está ficando doido. Ou você não é Kairos. Porque o pentecostal, ele começa a ter revelação de tudo. É assim ou não, Caio? E eu estava vendo essa palestra, para concluir minha pregação aqui. E ele fez 3 círculos, acompanha comigo aí. 1, 2, 3. E tinha um tripé, né, num círculo. No meio, ele colocou por quê. Fala comigo, por quê. No primeiro círculo, ele colocou por quê. No segundo círculo, ele colocou como. Fala comigo, como. E no último círculo, ele colocou o quê. Fala comigo, o quê. Dentro está o quê? Por quê? No meio? Por último? E ele dizia, ele estava falando sobre marcas que se destacam no mercado. E ele começou a falar das marcas que mais se destacam no mercado. E por incrível que pareça, as marcas que mais se destacam no mercado não são aquelas que apresentam de cara o seu produto, mas são aquelas que falam o seu propósito, o seu porquê. E eu ficava pensando naquilo, e ele fez uma comparação em algumas marcas. E marcas que têm a mesma condição financeira e a mesma linha de produto, uma é mais bem sucedida e a outra não. Porque uma começa dizendo, olha, compra esse celular porque ele tem uma tela muito boa, uma bateria muito boa, ele faz foto assim, assado. Então a marca, ela começa a falar, ela começa dizendo o que o celular é. E tem marcas como, por exemplo, o iPhone. Um dos lançamentos do iPhone que mais vendeu foi quando o comercial tinha a mensagem da marca e nem mostrava o celular. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a sua vocação, ela não tem que ser por um benefício. Ela tem que ser por um propósito. Tem gente que está aqui por benefício. E isso é vocação manipulada, não vocação inspirada pelo coração de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tem gente que fica aqui vivendo uma manipulação. Eu vou ficar aqui porque eu vou ganhar isso, porque eu vou ser isso. Ei, a gente está aqui para viver uma vocação inspirada. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sou fiel ao carisma que Deus me chamou. Não por aquilo que eu vou fazer, mas por aquilo que o carisma é. Então você percebe que o porquê tem que vir primeiro do que o quê? O que é a Kairos? O que é a Kairos? Isso é por último. Quando você for evangelizar alguém, fazer um discipulado, essa pregação agora que é de chamado para principalmente os vocacionados que estão assistindo em casa, que estão aqui para a renovação dos membros. O que é a Kairos?
Isso a gente explica no final. Como é que é Kairos? Isso explica no final. Mas o porquê? O porquê você quer ser Kairos? Porque aqui tem um monte de gente desesperada para salvar a alma. Qual é o nosso carisma? Ver na face dos que sofrem a face do Cristo. Esse é o nosso porquê. Porque eu estou aqui e tenho certeza que eu sou Kairos. Porque esse é o meu propósito também. Ver na face dos que sofrem a face de Cristo. Porque eu quero salvar todo mundo para Jesus. Porque eu acredito num contínuo Pentecoste como fonte de vida para um cristão. Esse é o meu porquê. E deixa eu te falar uma coisa que eu até anotei aqui. Mais poderoso do que um telão de LED que a gente traz para o congresso, que é muito bonito, né? Mais poderoso do que uma mega estrutura é um grupo de pessoas no mesmo lugar queimando pela mesma coisa. Por isso que tem que ficar bem claro o porquê ser Kairos. Para que ninguém depois saia daqui enganado. O nosso propósito enquanto Kairos, o que é a Kairos, como é que faz a Kairos, a gente conversa depois. Mas eu, Tainá, o meu porquê de estar aqui é porque é o mesmo porquê da comunidade. O meu propósito de me manter aqui é porque eu sei que aqui eu vou cumprir aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque eu olho para esse carisma e digo, lá sozinha eu nunca vou conseguir realizar isso, eu só consigo com a obra. Isso é vocação, isso é carisma. É você olhar a Neide e o Wellington no aeroporto de Lisboa fazendo a live. Neide e o Wellington. E você se enxergar neles. Isso é muito forte. Se você não se enxerga na galera que está aqui, é melhor você rever. Porque até no que eu menos gosto, eu me vejo nele. Se eu não olhar para o outro e dizer, yes, é isso. E eu não estou falando de Instagram, porque uma vocação não é instagramável. Uma vocação é real. Eu não estou falando de look. Estou falando de roupa. Eu estou falando de uma essência que está no coração de todo o Kairos. Por onde passar a levar o batismo no Espírito Santo a todas as pessoas. E quando eu via Neide e Wellington lá viajando, eu dizia, eu sou eles. E quando meu fundador colocava num grupo lá, eu viajei para a África hoje. Cada um membro vocacionado, seja o que for dessa obra, viajou para a África junto com Wellington e Neide. Na verdade, viajou com Jéssica lá na primeira vez. Vocação é como Pedro. Você olhar para Jesus e dizer, é isso aí que eu quero fazer para o resto da minha vida. É com esse povo que eu quero andar. É com esse povo que eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida nessa terra. É com esse propósito que eu me pareço. É você ter um relacionamento com a obra. E ele diz também nesse livro que a vocação é como se fosse um casamento. E um casamento envolve renúncia. Renúncia dói. Mas muita gente tem tomado analgésicos, tem tomado anestesia, para não sofrer as dores de parto, para que um carisma nasça no seu coração. Tem muita gente se isentando. Você está na Kairos, mas não está. Você está aqui, mas não comprou a briga. Igual a gente fazendo a campanha do ostensório. Que coisa bonita, tio. Como é bom andar ao seu lado, viu? Ele chegou lá. Eu juro que aquilo ali me converteu mais que todas as suas pregações. Ele olhou o preço, 9.800. Aí ele disse, dividido por 200 dá 50. Num grupo de aliança tem quase isso, vai dar. Falei, líder. Mas como é ruim. Um pastor está cheio de empolgação. E as ovelhas estão sendo peixe. Aí a gente vai lá todo empolgado. Gente, o ostensório.
Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de comprar a briga. De falar, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma Ave Maria. Vamos, Jorjão. Vai dar certo, coloca lá, vai dar certo, fundador. Pedro era o que nunca deixava Jesus sem empolgação. Quando Jesus falou, vem para o mar, Pedro foi. Quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, Pedro foi o único que indagou. Não, não precisa não, você é tudo para mim. Ele falou, não, mas eu preciso. Pedro era o único que tinha essa relação intensa de reciprocidade. Por isso que Pedro, mesmo negando Jesus, se parecia com ele. Porque o bom discípulo não é o perfeito, mas é aquele que sempre está disposto a recomeçar. Se preocupe com pessoas perfeitas demais. Se preocupe com pessoas que nunca erram. Que nunca dá uma bola fora. Perfeito. Não é aquele que nunca erra, mas é o discípulo que sempre está buscando o pastor. O problema é que as crises rolam e muitas vezes o último a saber é o nosso pastor. E o maior gerenciador de crise aqui não são os formadores, não é o seu melhor amigo da comunidade, continua sendo o fundador, que é a fonte do carisma. Tá com ferida? Vai nele e fala assim, Jorge, coloca a mão na minha cabeça e reza 2 minutos por mim. Uma oração, não é conversa não, pede uma oração. Amém? Vivam esse carisma. Nesse final de semana eu convido vocês a refletir o porquê de vocês estarem aqui. Ele quer falar. Venha. Fala aí. Ele tem uma palavra profética. Eu sentei ali e... Joyce, vem cá, Joyce. Cadê você? Joyce de Boqueirão. Ela está aqui ou não? Vem cá, minha filha. Eu estou velhinho para chorar, né? Mas eu choro todo dia, porque Deus, todo dia, Ele faz o diferente. Sua tia ligou para mim, me disse que eu desse bem muito abraço a você. E eu quero dar uma palavra profética hoje. Ela disse que você não tinha mãe, a mãe dela não aceitava. E eu disse, eu quero ser sua mamãe. Por isso que eu entendo que eu tenho útero. Porque nasce pessoas de dentro de mim. Joyce nasceu. Seja bem-vinda, minha filha. Eu acredito em você, viu? Muito. Eu quero lhe amar. Eu disse, eu quero dar tanto beijo nessa neguinha, tanto cheiro. O que você nunca teve, eu queria te dar. Eu queria te dar nesse momento, em espírito, em verdade. Juro, Jesus, que eu quero dar tudo para a Joyce, que ela nunca teve. Não foi dinheiro. Joyce não quer dinheiro, não. Chega, Joyce. Joyce não quer roupa, não. Não, Joyce quer isso. Ó. Isso aqui é vocação, é dar a Joyce o que ela mais precisa, amor. E eu disse, Tainá, eu vou terminar. Você está pregando bem, você está começando a pregar bem. Gosto. Estou ali sentado babando. Viu? Você está pregando para mim. Com o meu livro. É engraçado quando o Espírito... Quando você pegou o microfone ali, eu já me arrepiei ali. E aí veio a profecia. Depois do seu sim, a gente esperando para viver. Quando você deu o sim, Tainá, tinha muitas vidas esperando por você. Isso eu disse, meu Deus, o meu sim gerou a vida de Joyce. Você está feliz, minha filha? Tão bonita ela, né? Parece que veio da Olimpíada, tão chique. E o meu sim, pode não, Joyce, você vai ficar aqui sentada comigo. O meu sim gerou a vida dessa menina. O seu sim, Tainá, gerou a vida de Joyce. Olha que responsabilidade. Quando você dá o sim, existe alguém lá do outro lado, não sei onde, não sei como, esperando por você. Joyce estava esperando por mim, por você, Tainá. Joyce é a representação da gente tudinho, tá?
Quando eu dei o meu sim, eu gerei uma vida. É como se eu casasse. Ali ovulou uma vida espiritual. Então foi isso que eu disse. Sabe o que é uma vocação, Tainá? Gerar uma vida. Eu não sei onde. O Eltineide, gosto nem de falar. Duas coisinhas que não valem nada. Um lá de Mandaçaia, outro de São Domingo, de Santa Cruz. Improváveis, indo para a África. O sim deles vai gerar vida nos neguinhos da África. Tu já pensou que é isso? Do outro lado do mundo, o meio de campo que vai embolar, Joyce, me abraça, filho, me abraça, que não é todo dia que você tem Jorjão, não. E o sim que vai gerar em Joyce, o que a gente vai viver, vai ser difícil. Mas a vida que ela está tendo agora é o que importa. Não é os meios, é o fim. Não é a comunidade que você tem uma água ruim. Se eu fosse esse rapaz, nunca mais eu nem falava. Eu já passava 3 meses que nem Zacarias, sem falar nada. Não é a água, é a vida. Essa coisa linda que está do meu lado aqui. Já pensou se Joyce não tivesse a Cairóis? Se Joyce não tivesse nós, Joyce? Você está feliz mesmo, filha? Dá um sorriso para todo mundo. Você é linda. Você está entendendo, Vaso? Se não fossem os problemas são consequência do meio, não é o fim. A intriga, a dificuldade, a briga no quarto, quem lava, quem enxuga, quem passa, não é isso. A formação, não é isso. É o fim, eu sempre disse isso. O fim de tudo é a vida da Joyce. O fim de tudo é a minha vida, é a vida da Tainá. E ver você, Tainá, pregando aqui, a gente é de Santa Maria do Cambucá. É o fim de tudo isso. Como vai se dar? Eu não sei. Você falava de Pedro ali, a gente começou com um injetor, agora a gente está com um extrusor, o rapaz está montando um aqui atrás. A gente tenta, se não dá certo nós troca, mas é o fim. Para que a injetora? Para que a extrusora? Para trazer almas, para trazer pessoas, para poder financiar uma missão, como a gente financiou a África. Vocês estão pensando que eu tenho dinheiro para mandar os meninos para a África? Quando eu troquei os dólares lá, que eu botei R$1.000 e poucos da gente aqui, o resto eu tinha guardado em casa. Mandar um celular para a Paula. É o fim. É o fim de tudo isso. Você acha que a gente vai parar aonde, Tainá? Você acha que a gente quer, que eu quero fama? Nada no mundo pagaria o que eu vivo aqui. Só Deus, só o fim. Pronto, aí eu tenho recebido o pagamento hoje. Estou falando nela, mas tem mais gente aí, viu? Mais tarde eu vou chamar mais gente. Não se preocupe não, eu vou chamar você. Se você vir, o problema é seu. É você, não sou eu não. Olha aí, o sino já está tocando para a missa. Você está entendendo? É o fim, diga comigo, é o fim. Não é os meios, não é como a gente vai chegar aqui, não é como a gente vai viver com... Ah, mas Joyce é difícil. Eu também sou difícil, Joyce. Nós somos difíceis, mas é o fim que nos importa. É outra Joyce que está por aí pelo mundo. Você não sabe nem para onde vai, filha. Só o seu sim já valeu. Aí o resto, Deus vai mudando. Deus vai mudando. Mas é o fim. Quando você deu seu sim, Joyce, existe muitas Joyce por aí esperando por você. Que quando chegar aqui você vai dar abraço, vai cheirar, vai vem cá, uns meninos, né? Solteira? Olha, meus filhos. Ela não quer namorar agora não, mas depois quer, depois isso se ajeita. É os fins que eu estou perguntando, não é os meios. Me dá um abraço, Joyce. Você entendeu, Tainá, a profecia? Te amo. Mais tarde eu já te dou tua medalha. É os fins, não é um meio, não. É uma pessoa que está esperando essa pregação. Uma mulher mandou uma mensagem agora, eu acho que ela está vendo, não sei se é de Londrina, é do Paraná, dizendo,
Que pregação. E Tainá só fez lascar o povo aqui. Porque é o fim. A Tainá não está preocupada com sua reputação, está preocupada com sua alma. Eu não estou preocupado se as pessoas vão me atender, se eu vou ter pregação. Eu estou preocupado em salvar a Joyce. Estou dizendo a Joyce, mas todos vocês, tá? Estou preocupado com o fim. A confusão que dá na casa de missão, Recife, sei lá, não estou preocupado com isso não. Isso é fichinha. Para mim, problema é fichinha, Tainá. Estou preocupado com o fim. Né? Lá em São Paulo, Iago chegou para o padre, você leva Iago? Claro. E eu quero saber se vocês vão achar bom, se vão achar ruim. Quem manda aqui é Jesus e eu. Vocês têm que acolher. Quem Jesus mandar é o fim, não é o meio. Não é o meio. Não é a dificuldade. Mas, olha, eu acho que eu não tenho carisma para morar em uma comunidade. Não, você não tem coragem. Você não é convertido a ponto de chegar ao fim. Diga isso, não diga que não tem carisma não, porque todo mundo tem. A gente vive igual a vocês. Nós vamos para a praia, pega Covid, faz qualquer coisa. Mas é o fim, Tainá. A que fim eu estou aqui? A que fim é a minha vocação? A que fim é a sua pregação? É para o povo ver Tainá? 100 mil pessoas? Não, não, não. Ao fim de uma alma. Tainá, tem uma pessoa esperando específico por você. Estou dizendo Tainá, mas todos nós. Tem alguém, por mais... Ontem eu me lembrava de Diogo Chip. Por mais brocó que você se ache ser, por mais fraco, tem alguém esperando por você. Diga comigo, tem alguém esperando por mim? Eu preciso entender essa pregação do senhor só foi dizendo isso. Né? Não, você não se decide, é porque você não entendeu que tem alguém esperando por você. Tem alguém esperando a sua pregação, Tainá. Tem alguém esperando a minha pregação. Tem alguém esperando por nós. E Pedro, ele errou todo o tempo, mas ele tinha um fim. Eu errei todo o tempo eu sou doido, Tainá, não tem juízo não, mas eu tenho um fim. Eu sei para onde eu quero ir, eu sei quem eu quero atingir. Se eu vou, os meios não importa. Claro que tem que ser meios de Jesus, mas o trabalho, a música, a pregação, o abraço, o chorar, o sorrir, o ir, o voltar, tem um fim. Eu sei o que é Kairos. Nós temos um fim, salvar a alma. Então a gente tem que acolher todos. Todos. Não tem distinção de pessoas aqui dentro. Agora, bagunçar, nunca. Ordem, sempre. Sempre ordem. Mas tem um fim. Você não pode estar aqui dentro. Eu estou aqui dentro, eu vou virar uma prostituta, um prostituto. Não sei não. Não, o fim é santidade. Então você não pode denegrir o fim. Você não pode denegrir o fim. Agora, quem chegar aqui querendo viver uma vida de santidade, nós temos que acolher. Né? E se você sai daqui e faz umas coisas erradas aqui, você sai da comunidade, você não pode entrar de uma vez. É mais fácil uma pessoa que nunca entrou entrar do que você sair e voltar. Isso aí já é nítido na comunidade, a sua volta é mais difícil do que a sua chegada de primeira. Porque você já conhece todos nós, sai daqui e a gente sabe. Porque eu nunca tirei ninguém da comunidade, Tainá. Nunca. São as pessoas que decidem não viver mais aqui. Porque eu tenho um fim, que é a vida. Neymar, ele, velho, joga muito. Joga muito. Só no ataque. Comprou o fone igual do Neymar, agora ele tá, ó. Só falta a JBL grande. O fone já tá aí, né? O fundador fala e a gente tem que ficar atento. Tudo que ele falou aqui tem um fim. Então, cuidado para não ficar distraído na hora que o vinho novo está sendo liberado. Não esqueça que Deus nunca vem da mesma forma.
Então, quem não estiver atento vai perder o vinho novo desse vocacional. Mas quem quiser e quem tiver fome e sede, vai viver o melhor final da semana da sua vida. Porque não é sobre o que está acontecendo aqui. É sobre o que está acontecendo aí, ó. É dentro. É dentro. E enquanto ele ia ministrando, eu chorava. Quando eu olhava para Joyce. E Deus me perguntava, onde estaria Joyce agora se não fosse a Kairos? Mas pior, onde estaria eu se não fosse a Kairos? Eu quero que você agora se questione. Onde você estaria se você não tivesse sentado nessa cadeira agora? Ainda bem que Deus não realiza os meus sonhos, Deus realiza a promessa dele na minha vida. E enquanto o meu fundador ia falando, Deus me dava a visão de um parto de uma mulher. Sabe aqueles partos humanizados? E ele falava, não importa o meio, é o fim. E para quem já foi mãe, que deve ter sentido essa experiência, que por mais que enquanto você está tendo um filho doa, você sabe que em poucos minutos você vai estar com o filho no seu colo. A gente tem que aprender a viver como uma mulher em dores de partos. Dói, mas para nascer a vocação de alguém. Então que a gente aceite essas dores. Que a gente aceite o sofrimento por uma alma. Por uma vocação, por um carisma. Que constantemente tem que nascer do nosso coração. Guardem nada do que eu falei, mas guardem do que o nosso fundador acabou de falar aqui no finzinho. Que foi muito profundo. E quem tem ouvidos, como diz a palavra, que ouça. Eu acho interessante, para concluir, que o danado do Wellington gritou tanto Equibala aqui, eu ficava, isso é um doido. E ele pegava as bandeiras, batia as bandeiras no chão, e se enrolava com as bandeiras. Tinha um que estava enrolado com a bandeira ontem, os substitutos de Wellington, já aparecendo aqui, né? E se enrolava com a bandeira e gritava Equibalo. E ninguém nem cogitou um dia o Wellington na África. Eu acho que nem próprio Tio Jorge, Sabrina, nunca pensou. Foi inspiração de Deus, foi Deus que falou, é Ele. Ele estava, digamos, no melhor momento dele no ministério. De música. Porque no fundo viver uma vocação não é sobre ministério. Ministério vem e passa, o que importa é a vida ofertada. Aqui na África, em qualquer lugar. Então você tenha certeza que tudo que você grita, Deus vai fazer acontecer. E a mesma geração que grita Equibalo, vamos tocar. Vocês podem ir para o instrumento. Eu estou enrolando aqui para ver se vocês vão. Vai, Padre. Vai, toca aí. Para a gente rezar e ficar de pé. Entenda que tudo que você vai ficando de pé já. Entenda, tudo que você proclama acontece. Você está pedindo a um Deus que pode todas as coisas. Então, se você quer ser usado por Deus, se você quer renovar o teu carisma, se você quer dar teu sim para essa comunidade hoje, nessa oração, fala para Deus, Deus, como Pedro, eu quero me arriscar. Viver uma vocação, viver uma vida consagrada é um risco. É um risco, você sabe, é um risco, você perdeu amigo, você perdeu o rolê, você perdeu o dinheiro, você perdeu a oportunidade.
para colocar um sinal no pescoço e dizer: eu vou ser um consagrado. Mas consciente que esse risco que você corre não vale somente a sua vida, mas vale a vida da tua casa, a vida de muitas pessoas que você nem conhece ainda. Vale a vida dos países que a gente ainda não alcançou, mas vai alcançar, já alcançou no coração de Deus, só falta se concretizar. Então nessa hora, feche os seus olhos e corra esse risco que é ser Kairos. Fale para Deus que você quer correr esse risco, mesmo no meio do sofrimento. Que você não quer olhar para trás. Que se você chegou aqui é porque tem um fim, como dizia o nosso fundador. E que esse fim seja para salvar a vida de muitas pessoas.